Boa tarde, no Acre, 1h15. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com o senador Márcio Bittar, ele que está desenvolvendo agendas aqui no Acre. Tem alguns assuntos fazem parte da rotina do acreano, senador, que eu queria primeiro agradecer a sua vinda aqui mais uma vez ao programa Gazeta Entrevista. Tem aqui, eu vou abrir a conversa só para o senhor perceber como que algumas coisas a própria comunidade dá o tom da necessidade. Boa tarde, Itaã, meu nome é Antônio Salles, sou do bairro 6 de Agosto. Sempre acreditei que era viável este projeto que o senador Márcio Bittar está prestes a colocar em prática. Parabéns ao senador. Bom, ele está se referindo ao projeto de intervenção na bacia do Rio Acre. Sim. E a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica já deu um aceno positivo em relação à liberação de recursos e tal. Bom, afinal de contas, como é que a gente poderia falar para o senhor Antônio Salles o que de imediato vai ser feito em relação a essa intervenção na bacia do Rio Acre? O que é prioritário? Bom, então, primeiro eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui de novo. Muito obrigado a você, muito obrigado à TV Gazeta. E agradecer ao Antônio por acompanhar. Né? Aliás, eu percebo que as pessoas, né, hoje, né, com essa coisa toda da tecnologia, eu que fui parlamentar lá atrás, eu vejo a diferença. As pessoas acompanham muito mais agora, né? Então, Antônio, muito obrigado. Bom, veja, ali primeiro não é uma coisa rápida. E eu dizia já na campanha de governador em 2014, repeti na campanha de Senado, mas é uma coisa que vale a pena o mandato de senador. Eu considero o maior problema ambiental do Acre é a questão do Rio Acre, que é a abundância que provoca alagação, a última, aquela gigantesca que nós tivemos, causou um prejuízo de quase 300 milhões de reais. Em função de ser uma área mais populosa, mais populosa, que pega de Assis Brasil a nossa capital, né, que é só a capital, quase metade da população do estado. Então é uma catástrofe e tal. E é algo que o homem pode resolver. Então são 3 fases basicamente. O dinheiro que eu consegui agora, graças a Deus, na sexta-feira passada, né? Passada. Que consegui a confirmação dos 5,5 milhões, é para a primeira fase. Porque o Estado ele vai ter que abrir uma licitação, né, para que as empresas do ramo brasileira e internacional se credenciem e aí elas apresentarão a sua proposta. E o governo vai ter que montar uma equipe de elite para fazer uma análise, para eleger qual o projeto que mais se adequará à nossa região. Agora, senador... Só que hoje, para responder ao Antônio e às pessoas que estão assistindo, só que hoje você não pode fazer isso ainda. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento popular da alagação, mas os dados para que você ofereça a uma empresa, eles não têm. Então, esses 5,5 milhões é para o Estado fazer a primeira fase. Com esse dinheiro, o Estado vai poder fazer a análise dos dados que existem, colocar tudo isso em cima da mesa e aí sim oferecer para... Agora, senador, eu vou lhe lembrar aqui que um dos primeiros políticos que inventou, eu digo inventou para a gente entender e facilitar aqui a minha comunicação também, de falar em algum tipo de intervenção no Rio Acre, foi Mauri Sérgio, na época que era prefeito, e ele foi malhado pra caramba. Depois disso, um outro político de destaque que veio com essa ideia foi Tião Viana, inclusive falando a respeito de fazer esses estudos prévios para que o poder público saiba o que fazer, né? E aí o Tião Viana não conseguiu fazer o sucessor, o Gladson Cameli ganha e agora nós temos essa situação. Agora, eu lembro o seguinte, um dos principais gargalos que não precisa de nenhum estudo para se chegar a essa conclusão é de fazer com que os fazendeiros, os produtores, reponham a mata ciliar ao longo do Rio Acre. Se fizer isso, se o poder público fizer isso e o senhor como senador articular para que isso seja feito, já não diminuiria muito o impacto no nosso Rio Acre, aqui na capital? Com certeza. Primeiro eu quero reconhecer, não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que você tem razão. O Mauri falou desse assunto, o ex-governador Tião Viana também falou desse assunto. Agora, o fato é que o Acre foi governado 20 anos por uma mesma equipe e eles não conseguiram em 20 anos sequer apresentar qual o tamanho do problema. Então, esses 5,5 milhões, para deixar bem claro, ele é o suficiente para que o governo do Estado
possa, em pouco tempo, dizer, olha, chamar empresas, dizer, olha, eu tenho este problema. Essas são as dimensões do meu problema. E aí vem a segunda fase, que as empresas do ramo vão apresentar suas propostas, o governo vai eleger qual a que mais se adequa, e aí vem a terceira fase, que é a execução das obras. Agora, eu entendo que não é difícil de você imaginar que o que tem que ser feito no Rio são trabalhos de contenção e armazenamento. Então vai ter que represar. Eu acho que vai. Agora, quem vai dizer isso é a ciência, não sou eu. Né? Agora, que tem solução, tem. Você tem coisas muito mais drásticas no mundo e que a engenharia resolveu. Então, tem solução para isso. A possibilidade do Rio Acre se transformar num canal é grande. Veja, se vai ter que fazer canal para vazante de água na hora que for a época da cheia, se vai fazer contenção, armazenar o excesso da água... São os estudos que vão apontar. Aí são eles que vão apontar. Agora, eu estou dedicado a isso, lógico que eu tenho o apoio do Petecão, da Maílza, de toda a bancada federal, logicamente em sintonia com o governador e também em sintonia com o ministro do Meio Ambiente. Porque, de fato, nós temos problemas variados na questão ambiental. Mas é fato que os maiores problemas ambientais que a população vive e sofre estão na área urbana, que é o caso, por exemplo, do Rio Acre. Então também está em sintonia com o ministro. Por exemplo, o ministro Ricardo Salles, ele já me garantiu que na terceira fase, que é a mais cara, que aí é que é a execução mesmo. A execução, o Ministério do Meio Ambiente vai nos ajudar com aporte financeiro. É lógico que não será só lá. Ou faz ou não tem, né? Mas que também hoje nós passamos a ter, a partir desse ano, que já é também o resultado do trabalho desse Congresso, e aí, modestamente, eu quero dizer que eu participei disso. Nós temos, a partir desse ano, as emendas de bancada impositivas. Esse ano, talvez não chegue a 300 milhões. Mas se o Brasil der uma melhorada, e aí vai passar de 0,8% do orçamento para 1%, já é lei, né? Não é que foi aprovado assim, é 0,8% desse ano e a partir do ano que vem é 1%. Então vai passar de 300 milhões de reais, basta o Brasil dar uma crescidinha, dar uma melhorada na economia. Mas esse ano já vai ser um valor que, se não chegar a 300 milhões, vai chegar perto. Então nós também podemos, na época da execução das obras, também fazer um aporte com emenda de bancada. Então, juntar o governo federal, e aí eu vou buscar isso onde tiver também, fora do Brasil, para ajudar uma coisa concreta, real, que é essa questão. Isso merece um mandato de senador da República. Senador, falando em economia, vamos falar a respeito do relatório do BNDES. Qual é o problema de se divulgar o que tem que ser divulgado em relação a esse relatório? Ele é tão dramático assim? Boa pergunta. Essa semana passada também, uma outra coisa que me deu prazer, assim, satisfação, foi que eu fui o relator na CCJ, de um projeto que assim, tem coisa que você pensa assim, gente, mas eu acho que a pessoa que está em casa deve pensar, mas já não era assim, porque está tão óbvio, né? Que é uma lei, né, que obriga os bancos estatais, quando emprestam dinheiro com finalidades públicas, que isso seja divulgado. Coisa que não aconteceu no Brasil. Então é um absurdo, que é o que você está falando, e a sua pergunta já embute uma indignação correta, verdadeira. Quer dizer, como é possível que um banco brasileiro empreste dinheiro, como emprestou? Você sabe, Tan, que hoje tem países que o Brasil aportou dinheiro brasileiro, nosso, e que já está vencendo e que o país não está pagando. Opa, quem vai cobrar? Então, são países que não... por exemplo, são países que não tem como... Venezuela, por exemplo. Quer dizer, é óbvio que há anos, quando você aportou dinheiro brasileiro na Venezuela, todos os sinais da política e da economia na Venezuela já apontavam que era um investimento de altíssimo risco. Agora, veja, o projeto que eu fui o relator, que foi aprovado, ele diz simplesmente uma coisa que já era para ser. Divulgue o que... Lógico. Quer dizer, nós temos que... Qualquer brasileiro, ele tem que ter um direito de acessar um computador e rapidamente ele sabe, olha, o BNDES aportou 1 bilhão para a obra tal. Ele tem que saber como é que é, quais são as garantias. Não tem que ter segredo nisso. Isso não é uma transação privada. O senhor já foi parlamentar do PSDB, um partido da social-democracia, que tinha simpatia pela ideia de um banco de fomento à economia, como é o Banco BNDES. Postura do presidente Bolsonaro, o senhor não entende que ele é um pouco antipático a essa ideia
da participação do Estado em poder intervir dessa forma por meio de um banco? Olha, eu cada vez mais me convenço que o melhor é menos Estado. Quanto mais o Estado se mete, mais ele complica as coisas. A prova é essa que nós estamos falando. Veja, o BNDES, quando ele é público, ele se desviou do que ele devia fazer. Se ele fosse um banco que tivesse, os donos pagassem pelo péssimo investimento, estavam tudo quebrado. Mas é dinheiro público. Então, eu respeito a trajetória do PSDB, os anos que eu vivi no PSDB, eu tenho muito orgulho disso. Entendo que o Fernando Henrique Cardoso foi fundamental na economia brasileira. Na questão ambiental, ele é totalmente esquerda, ele é Marina Silva total. Ele e a Marina, na questão ambiental, são idênticos, né, e tal. Mas na economia ele prestou um grande serviço ao Brasil e alguns programas sociais também muito importantes, como Luz no Campo, que virou Luz para Todos, mas que é um baita programa importante. Programas na área da saúde, com o negócio da AIDS. A própria distribuição de renda também, né? Distribuição de renda, Bolsa Família e tal. Então, enfim, reconheço tudo isso. Agora, na economia, eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, de vez em quando, ele dá uma... Dá umas esquerdizadas. Ele dá uma arrependida da endireitada que ele deu. Então, eu, por mim, privatizava a BNDES. Defende essa ideia? Total. Temeria que regiões como o Acre, por exemplo, sofreriam bastante? Não, nós já estamos sofrendo. O que nós ganhamos com um monte de estatal que o Brasil tem? Nós tivemos prejuízo, porque na medida em que elas desviaram completamente a rota, estão pagando. Veja, o que nós temos que ter, e aí que é essa confusão, o Estado forte, o Estado que impõe as suas regras, e ele não precisa ser o dono do banco. Ele impõe, ele taxa, se ele quiser, ele intervém no banco, desde que ele não cumpra o contrato que foi feito. Então ele não precisa ser o dono. Quando ele é o dono, ele passa a ter indicação, não passa? Então... E a tendência, veja bem, quando você administra um banco, e independente do resultado, você não é demitido, você não perde, há um perigo muito grande que você comece a usar politicamente. Como foi feito com o Banacre, por exemplo. Banacre, os bancos... Aliás, Aitan, obrigado, você deu olha, só concluo que nós só temos menos de um minuto. Quase todos os bancos estaduais foram para o mesmo caminho. Por quê? Porque todos eles, bancos estaduais, os governadores eleitos, começaram a utilizar o banco para a política partidária. Mas aí o seu olhar está na postura do gestor que era equivocada, não na ideia do banco. Mas veja, o que tem que ser forte é a regra, é a instituição, não é você confiar. Então você tem um cara que ama a instituição e depois que vem outro. Então o que tem que ser forte é a instituição. Então eu acredito naquilo que a pessoa administra, mas que ela ganha se funcionar. Se não funcionar, ela tem que ter prejuízo. O Banco Central Independente é uma ideia que Total. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, Márcio Bittar, senador Márcio Bittar, no Gazeta Entrevista. É claro que sempre fica aquela ideia de que faltou alguma coisa a ser conversada, mas outras oportunidades virão. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço mais uma vez, o Antônio, a pergunta. É isso, eu acho que se nós, nesses 8 anos, eu não vou disputar eleição nenhuma no decorrer do mandato. Nem para governo? Não, vou não. Não, o candidato meu a governo chama-se Gladson Cameli. É ele, o natural é isso, né? Nós demoramos 20 anos, eu passei 20 anos da minha vida dedicado a uma causa. Não é agora que nós, depois de 20 anos, conseguimos vencer, que eu vou ser agente da discórdia, ao contrário. Eu quero dar tranquilidade ao meu governador para que ele governe bem o Estado com a minha ajuda, a ajuda da bancada e vá naturalmente para a reeleição. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado a vocês e a você também. Obrigado, senador. Nós voltamos depois do intervalo com o vereador Emerson Jarudi.